Nós vamos falar sobre a conquista do bem-estar, que é um dos tópicos deste ano preparado por Projeto Boa Nova. E antes de mais nada, antes de começarmos propriamente a palestra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Projeto Boa Nova desse ano. O Projeto Boa Nova, como nós já conhecemos, alguns de vocês já conhecem, é um projeto que visa avaliar as questões emocionais à luz da doutrina espírita e dos construtos do entendimento da psicologia moderna a respeito dessas questões emocionais. É uma tentativa de juntar essas duas ciências no intuito de ajudar na melhoria do homem moderno. Então, esse é o Projeto Boa Nova, cujos objetivos são estudar o bem-estar como um estado desejável e possível no rol das conquistas do espírito. Ou seja, não devemos perder de vista nunca que estamos aqui para nos melhorar espiritualmente. E a consequência dessa melhora espiritual é uma melhora na nossa saúde física, na nossa saúde mental, nas nossas relações humanas. Além disso, é ressaltar a necessidade do equilíbrio espiritual e o seu reflexo na vida encarnada. Como já falamos, é esse momento das nossas necessidades em que buscamos esse equilíbrio que nós vamos ver os reflexos disso na nossa própria vida. E não o contrário. Acreditamos que cuidando de partes específicas que nós teremos a clareza espiritual. Mas é um processo invertido e é essa a ideia que o Projeto Boa Nova tenta nos trazer. E, por fim, os objetivos desse ano e desta palestra também são de destacar a vida encarnada como um campo de trabalho do espírito no seu processo evolutivo. Ora, devemos entender por que estamos aqui, qual a finalidade e como podemos trabalhar para melhorarmos espiritualmente. Então, são esses os objetivos do Projeto Boa Nova. E esse Projeto Boa Nova vai versar sobre o quê? E quando o Zé Carlos me apresentou a proposta, eu achei muito interessante, porque nós vamos falar de um tratado da paz durante todo esse ano, que será o estudo da oração da paz, também conhecida como a oração de São Francisco, à luz dos preceitos espíritas e da psicologia. Se nós formos avaliar a riqueza que essa oração nos traz, nós ficaríamos anos. É um verdadeiro tratado psicológico. Porque como é que transformamos ódio em amor, hein? Ou o contrário? Psicologicamente, tem que haver um envolvimento muito sério para que possamos fazer essa mudança. A esperança, a fé, como desenvolver em nós? E isso é um processo psicológico. E esses processos psicológicos é que nós discutiremos ao longo do ano. Nós vamos escutar uma música agora que vai nos falar um pouquinho sobre o que nós vamos estudar ao longo desse ano. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bonito, né? Eu acho que tudo com Maria Bethânia fica bom, né? Até se a gente cantar, colocar ela para cantar a Anitta, eu acho que fica bom, na voz de Maria Bethânia. Né? Com certeza fica bom. Eu costumo dizer para minha esposa que o meu sonho é um dia poder contratar a Maria Bethânia para cantar só para mim. Né? É uma coisa que eu adoraria. E ela interpretando a oração de São Francisco, a oração da paz, além da beleza harmônica, da melodia, da própria letra, que na verdade é um poema, a paz, não à toa o espírito Camilo, na psicografia de Raul Teixeira, tem um livro muito interessante chamado A Carta Magna da Paz, que vai falar exatamente sobre o tratado psicológico da conquista dessa paz, da conquista desse bem-estar, que a oração de São Francisco enseja em nós. Então é muito importante, ao longo desse ano, estudar um pouquinho sobre essa temática, porque fazer essas transformações, que no fundo significam buscar esse homem novo, são de fundamental importância para nós, especialmente nesse tempo. Então, antes de começarmos, gostaria então de mostrar para vocês o cronograma desse ano. Então, eu vou passar para o José Carlos os slides dessa palestra, né? E todos aqueles que já estão cadastrados pelo e-mail poderão receber tudo isso. Mas nós iremos, ao longo desse ano, falar dessa mudança do ódio em amor, da ofensa em perdão, da discórdia em união, da dúvida em fé. E aí lembramos Paulo, né? Que diz, né? Combati o bom combate, né? Encerrei a carreira e guardei a fé. Olha só que trabalho interessante desse apóstolo. E é isso que estará estudado aqui também. A transformação do desespero em esperança, e não há, na história da humanidade, tanto desespero quanto atualmente. E o desespero hoje é visto de diversas maneiras, entendido e vivenciado de diversas formas na criatura humana. A tristeza em alegria, o compreender, o consolar e o amar, e o dar e receber. Serão esses os temas estudados durante esse ano no Projeto Boa Nova, e estão todos convidados. Sempre, né, nesses domingos aí do mês, sempre às 10 horas. Estarão todos convidados, terão outros psicólogos que virão falar aqui, inclusive o próprio José Carlos, que virá estar aqui com vocês. Então, agora vamos passar para o tema dessa manhã. O bem-estar. Quando nós pensamos em bem-estar, nós pensamos em quê, propriamente dito? E vamos fazer um combinado, tá certo? Quando vocês perguntarem, eu respondo. Quando eu perguntar, vocês respondem. Tá certo? Temos um combinado? Vamos treinar? Então, o que nós entendemos por bem-estar? Isso é uma pergunta. Vamos lá. Qualidade de vida? Ter paz. Pode falar. Serenidade. Equilíbrio, harmonia. Saúde. Estar à vontade. Enfim, nós temos diversas definições e entendimentos sobre o significado de bem-estar. Numa tentativa de sintetizar isso, nós vamos encontrar que o bem-estar é um estado de satisfação plena das exigências do corpo e do espírito. Só tem um probleminha nessa definição, né? O plena, né? Nós estamos plenos em alguma coisa nas nossas vidas? Eu tenho uma amiga que ela diz que ela está plena em obsessores. Nisso ela não tem dúvida. Né? Estão todos ali exercendo o papel que tem que exercer na vida dela e ela, por sua vez, tentando exercer o papel que lhe cabe nesse processo.
Mas o bem-estar ele vai nos suscitar exatamente essa satisfação das nossas exigências interiores, sejam do nosso corpo físico, seja do nosso espírito, e espírito aqui incluindo as nossas questões afetivas, emocionais. Então, o bem-estar, quando falamos nele, traz para a gente um entendimento de que devemos ter conhecimento dessas exigências. E será que temos? Essa é uma pergunta importante. Temos a certeza do que para nós é importante nesse processo? Então, vamos pensar um pouquinho mais. Além disso, o bem-estar suscita para a gente uma sensação de segurança, conforto e tranquilidade. E é tudo que nós temos hoje, né? Então estamos bem, né? Podemos ir para casa agora, voltar a dormir, né? Fomos interrompidos no meio do nosso sono REM, né? Para vir aqui para a palestra. Agora sabemos que nós temos segurança, conforto e tranquilidade. Ainda ontem estávamos na atividade no nosso centro, atividade mediúnica do nosso centro, e ao final dos trabalhos, o centro onde eu frequento fica no Guará, numa área em que tem várias igrejas, tem casas de diversas denominações religiosas. Então, em frente tem um centro de Umbanda, atrás tem uma igreja evangélica, do lado tem uma igreja evangélica, tem uma loja maçônica, enfim, tem diversos grupamentos religiosos ali. E os companheiros do grupo do centro de Umbanda vieram nos avisar para que tivéssemos cuidado, não saíssemos sozinhos para os nossos carros, porque tinha acabado de acontecer um assalto ali. Então, segurança é algo que nós não temos. Mas, será apenas esse tipo de segurança que está falando, apenas esse tipo de conforto? É também o conforto material que nos traz essa sensação de bem-estar. Mas é também esse conforto de podermos ser quem somos. É essa sensação de bem-estar que procuramos e que procuraremos desenvolver. E a grande pergunta é por que não temos ainda? Em pleno século XXI. Mas bem-estar é também a satisfação da condição material capaz de ensejar uma existência agradável, a prosperidade. E nesse momento nós somos levados a verificar como estão os nossos projetos de vida, que inclui a maneira como nós estamos vivenciando a nossa existência carnal. Será que estamos ganhando o salário que gostaríamos? Temos o carro que gostaríamos? Temos a casa que gostaríamos? Todas essas questões, num determinado momento da nossa existência, começam a fazer parte dos nossos pensamentos. E tem que fazer. A grande questão é, na medida em que vamos amadurecendo psicologicamente e espiritualmente, qual o impacto desses questionamentos em nossas vidas? E bem-estar é a antonímia, né? A antítese do desgosto. Então, o bem-estar vamos avaliar o nosso desgosto em relação às coisas da vida. Se nós encontrarmos, o nosso bem-estar ainda não está suficientemente desenvolvido. Então, são algumas dicas para que a gente possa avaliar como está essa conquista do bem-estar na nossa vida. Eu estou muito desgostoso com a vida, com as pessoas? Certa vez eu fui procurado por uma pessoa que disse assim: eu não entendo o que acontece. Eu passei por 5 casamentos. E eu perguntei assim: meu amigo, qual é o denominador comum desses 5 casamentos? Quem é que não deixou de ser o mesmo nesses 5 casamentos? Eu. Então nós temos aí um começo das nossas investigações. Então, diante dos nossos desgostos em relação à vida, vamos começar a analisar aquilo que não muda, aquilo que é constante, que somos nós. Quando eu falo não muda, no sentido relacional,
quando relacionado a vida social no Brasil é ruim, a vida política no Brasil é ruim, as relações afetivas no Brasil são ruins. E aí eu tenho que me ver nesse papel dentro dessas relações. Ok? No entanto, nós vamos encontrar também uma outra definição da Organização Mundial de Saúde que fala sobre a saúde. Teve alguém que disse que bem-estar é saúde, né? Então, olha só como que a Organização Mundial de Saúde define saúde. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de saúde. De doença, perdão. Ao longo do tempo, eu também trabalho em hospital, nós verificamos que o modelo biomédico entendia a saúde como ausência de doença. Então, bastava eu eliminar a doença, para que eu ficasse saudável. Mas, com o tempo, percebemos que isso não adiantava. Porque, muitas vezes, uma pessoa que vai extrair o apêndice desenvolve transtornos e problemas tão sérios quanto uma pessoa que tem um câncer inoperável. Então, a própria medicina teve que perceber e teve que avaliar que não era só modificar, não era só operar. Era necessário verificar o estado emocional. Aí fizeram o seguinte, vamos lá, coloca um psicólogo dentro do hospital. E aí depois verificaram que as questões sociais, os direitos, porque muitas vezes nós adoecemos da falta de direitos. Nós adoecemos da falta de recursos. E aí, vamos resolver o problema, vamos colocar um assistente social no hospital. E resolve? Não. Porque a própria forma de lidar com a doença precisava mudar. Eu precisava investir nesse bem-estar. E aí, arquitetos foram convidados, engenheiros foram convidados para trabalhar a ambiência hospitalar. Que significa? Como aquele ambiente que é naturalmente estressor pode se tornar mais humano. Quando a gente pensa nos nossos hospitais públicos e particulares, verificamos que a ambiência não foi bem desenvolvida ali, né? Porque nós entramos nos hospitais e temos medo, né? Você fala, meu Deus, será que eu vou sair daqui? Né? A gente já acredita que a estada no hospital ela é adoecedora. Então, nós precisamos, ao longo do tempo, mudar esse conceito de saúde. Mas o ponto importante dessa definição, embora, mais uma vez, fale em completo bem-estar, né? Isso é algo que nós, espíritas, devemos ter uma ressalva muito grande, porque completo bem-estar é só quando estivermos na condição de espíritos puros. Oi? Dificulta, né? E aí temos uma longa caminhada, até porque, não sei se todos são espíritas aqui, mas dentro da crença espírita, somos espíritos. E espíritos com o objetivo, evoluir, nos tornar cada vez melhores do ponto de vista espiritual, emocional. E com isso, atingir estágios onde esses conflitos emocionais, físicos e existenciais já não mais nos afetam. Porque, como diz, né, no Evangelho, no Novo Testamento, seremos Deus e nós seremos apenas um. Estaremos vibrando em consonância com o Criador. E aí, as tristezas, os sofrimentos passarão. Mas isso é um processo ativo na busca dessa melhoria espiritual. Mas o ponto importante dessa definição, 2 pontos importantes dessa definição da OMS, é que associa que é o bem-estar que é promotor da nossa saúde física. Além disso, eu tenho que entender que esse bem-estar ele tem que ser de ordem física, mental e social. E hoje, já há muito tempo,
se discute na própria OMS colocar mais 2 dimensões de bem-estar: a econômica e a espiritual. Lembrando que espiritual significa a crença em algo além da matéria. E aí, não precisa ter o nome de Deus, pode ter o nome de Deus, a grande consciência, Shiva, Alá, o nome que eu quiser dar. Mas porque a própria Organização Mundial de Saúde entende que não há saúde total se não for respeitado a crença individual que é motivadora das nossas ações. E aí o aspecto espiritual também. Então, é necessário que nós avaliemos como anda o nosso bem-estar espiritual. Certo? Muito bem. Só que se eu levo em consideração as questões emocionais, afetivas, espirituais, cada um vai ter um nível de entendimento, uma crença, correto? Então, assim, o bem-estar, meus irmãos, ele é subjetivo, visto que a evolução espiritual subordina-se à forma como o espírito estrutura a sua própria vida. Afinal de contas, nós temos uma coisinha chamada de livre-arbítrio, certo? E esse livre-arbítrio, e por intermédio desse livre-arbítrio, por podermos manter esse livre-arbítrio, é que nós vamos estruturando a nossa vida. E estruturar a nossa vida significa a maneira como eu conduzo as minhas posturas. E é isso que vai nos dar o direcionamento do que é bem-estar para nós. Mas, de forma geral, para alcançarmos esse bem-estar, precisamos de um propósito existencial. E uma das coisas que mais tem adoecido é a falta de um sentido existencial. Nos consultórios psicológicos e psiquiátricos, se nós reunirmos todos os transtornos catalogados e que são doenças reais, que necessitam de tratamento específico, mas se nós fizermos uma avaliação mais profunda, nós veremos a falta de um propósito existencial. O foco na execução das nossas tarefas, a busca do bem-estar, implica nesse foco na execução de tarefas. Meus irmãos, já viu aquela situação que a gente tem muita coisa para fazer e que a gente não consegue fazer nada? Ou isso só acontece comigo? Vocês estão rindo por adesão ou autocrítica? Muito obrigado. Nós temos sempre cada vez mais coisas a fazer, mas parece que nós não conseguimos. Porque muitas vezes, porque na maioria das vezes, perdemos as nossas energias no que temos que fazer e não no fazer. A ação determinada e enérgica. Bem, eu quero viajar, mas acho que comprar um carro também não seria ruim. O que a gente quer? A gente quer viajar ou a gente quer comprar um carro? Nós estamos sempre perseguindo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas, Rodolfo, são os tempos modernos, nós fazemos 3, 20 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu desenvolvi aquele péssimo hábito de aderir a um smartphone. Eu nunca pensei que eu conseguisse assistir televisão e jogasse ao mesmo tempo. E eu vejo que, no fundo, eu não faço nada. Eu não vejo televisão, eu não jogo. Vocês já viram conversas de namorado nos restaurantes ou praça de alimentação de shopping? É muito curiosa, né? Eles mandam WhatsApp um para o outro. E eles estão na frente um do outro, né?
Psicólogo tem um problema sério. A gente observa comportamento. Então, muitas vezes, quando eu estou na praça de alimentação do shopping, eu fico olhando essas relações. São as formas, são naturais. Mas será que elas são determinantes? Será que elas são saudáveis? Será que nós não temos que começar a pensar nisso? Então, meus irmãos, essa ação determinada e enérgica é, no momento em que nós elegemos aquilo que queremos fazer, fazer. Focar. Esse bem-estar, ele também passa pelo estabelecimento das nossas relações. Das relações conosco, com o outro, com o meio e com Deus. Como anda a nossa relação conosco? E com o outro? Com o meio? Vou dar um exemplo básico, que quase ninguém pensa sobre isso, todos os dias. Como está a nossa relação com o meio ao sairmos para trabalharmos de manhã e encontramos aquelas pessoas desocupadas que não têm nada melhor para fazer, que pegam seus carros e ficam na nossa frente no trânsito? São pessoas desocupadas. Por que elas não ficam em casa dormindo? Está tão cedo, por que elas não ficam dormindo? Tem que colocar um monte de carro na frente do meu. Como é que está a nossa relação com o congestionamento? Existem pessoas que não saem mais de casa por conta do congestionamento. Então, meus irmãos, como é que anda a nossa relação com o meio? Com a maneira com que a vida tem se apresentado para nós. Isso é um ponto importante de ser verificado. Porque o bem-estar, meus irmãos, é, acima de tudo, o levantar dessas demandas, dessas nossas exigências. O que tem nos incomodado? E a consideração das necessidades do corpo, que deve manter-se saudável. E aí, estamos cuidando como do nosso corpo? Perguntas, né? Muito bem. Mas dentro desse aspecto, já que nós começamos a ver algumas definições do que significa bem-estar e do que é necessário para ter esse bem-estar, conquistar esse bem-estar, nós precisamos entender o que nos impede de conquistar esse bem-estar e o que nós podemos fazer para termos esse bem-estar. Ok? Então vamos lá. O Sr. Kardec faz a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos, questão 719. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? Nesse momento, Kardec está falando do bem-estar financeiro. Mas nós podemos, sem nenhum prejuízo, levar isso para os outros níveis de bem-estar que nós discutimos anteriormente. Eis a resposta. O bem-estar é um desejo natural, o conforto, a tranquilidade. Deus não proíbe senão o abuso. E aí ele define abuso. Porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Quantas coisas fazemos que não queremos? Existem algumas coisas que nós não queremos fazer, mas precisamos fazer, concorda? Trabalhar é uma delas. Precisamos nos manter, não é? Mas quantas outras violências nós cometemos conosco em nome dos hábitos sociais? Então, será que nós estamos, de fato, buscando bem-estar nas nossas vidas? Quem aqui tem dificuldade em falar não? Que bom que são só vocês. Todos os outros estão salvos. Gente, oi?
ou ainda não perceberam. Mas o Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, ele nos fala uma coisa muito interessante, que o segredo da felicidade está na nossa capacidade de saber o momento certo de dizer não, de dizer eu não quero, eu não posso, eu não gosto e eu não me importo. E isso não é falta de educação. Nós fomos acostumados a entender que dizer não é falta de educação. Porque o não é imperativo, né? Ele diz assim, ele diz ao que veio. O não, ele não deixa dúvida, não é isso? Como diz aquela música que fala assim, não deixe ideia de não ou talvez, porque talvez atrapalha. O não, ele não deixa dúvida. Não é não. Mas nós continuamos insistindo, né? Alguém fala não para a gente continua insistindo. Mas essa questão é muito importante para avaliarmos, meus amigos. Como tem sido a nossa relação com o não? Porque muitas vezes nós entramos num ciclo vicioso, num ciclo de dor, sabendo que vai nos causar dor. E por que entramos? Oi? São muitos fatores. Mas o principal, por falta de autorresponsabilização. Nós nos responsabilizamos muito pouco com o nosso estado emocional, psíquico, físico. Então, o que Kardec fala aqui é muito importante. O problema não está no bem-estar, na busca do conforto. O problema está no meio que nós utilizamos e no que fazemos para alcançar isso. Porque muitas vezes, em função do nosso estado evolutivo, o bem-estar são as coisas materiais. Não é à toa que Maslow coloca, né, a pirâmide das motivações humanas, e o primeiro nível são as nossas exigências fisiológicas. E aí vamos aumentando na gradação das nossas exigências e do que nos motiva a buscar o nosso bem-estar. Kardec continua na questão 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? E os espíritos respondem, não, mas o bem-estar é relativo. E seria possível a cada um dia, se todos o entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Adiante disso, amanhã mesmo vou largar meu emprego. Chegar para o meu chefe e falar, vou, ou então quando se aposentar. Será que é isso que Kardec está querendo dizer? Não. Quantas coisas nós nos ocupamos, empregamos, nos responsabilizamos e que nós não queremos? Então, meus irmãos, bem-estar significa, primeiro, avaliar aquilo que nós não queremos mais. E o que a gente não quer mais na nossa vida? Marido? Não é isso que nós estamos falando. O que nós não queremos mais emocionalmente? Quais emoções que já não nos servem mais, meus irmãos? A irmã Ani falou uma coisa legal, a ansiedade. Eu não preciso mais da ansiedade na minha vida, então o que eu preciso fazer? Entender que eu não tenho que controlar a vida como um todo, porque ansiedade e controle andam lado a lado. A nossa necessidade de controle, a nossa necessidade de prever para estarmos seguros, movimenta a nossa ansiedade, dia a dia. E aí estamos cada vez mais buscando coisas para nos sentirmos seguros. Mas no fundo, o trabalho, o amadurecimento espiritual significa
será que eu preciso ter e controlar tudo? Ou será que a vida tem mecanismos próprios? Será que quando Cristo nos falou no Novo Testamento sobre resignação, Ele não queria dizer, observem que a vida tem um momento preciso para cada coisa. É claro que devemos ir atrás do que queremos, mas a contrapartida do Espírito é a capacidade de se adaptar no momento em que as coisas acontecem. Essa semana eu atendi no hospital uma pessoa que estava muito ansiosa, exatamente porque precisava fazer uma cirurgia. E essa cirurgia, ele já tinha tido a experiência de passar por uma cirurgia em que ele demorou a voltar da anestesia. Então ele estava com muito medo, que é um medo muito comum de quem faz cirurgia, não voltar da anestesia. E aí ele estava com esse medo, só que tinha algumas coisas que não batiam nessa ansiedade. Essa ansiedade estava maior. Há 15 anos, ele é paraplégico. E há 15 anos ele nutre a esperança de voltar a andar. No fundo, a ansiedade era para saber se essa cirurgia daria certo. Então precisamos entender e nos adaptar. Fácil não é. Se fosse fácil, a gente não precisaria estar aqui domingo, de manhã, para falar sobre essas coisas. Então vamos observar o que é preciso para que a gente se livre dessa ansiedade, ou dos outros sentimentos que cada um aí falou na sua própria cabeça. A OMS nos trouxe a consideração de que o bem-estar é promotor da saúde. Então, Joana de Ângeles, nesse livrinho de mensagens chamado Vitória sobre a Depressão, nos fala uma coisa muito interessante, que saúde e doença, portanto, fazem parte do esquema existencial. Estaremos saudáveis e horas estaremos doentes. Fato. Nada obstante, a busca pelo bem-estar, que deflui do equilíbrio psicofísico e emocional, transforma-se em necessidade inadiável. Joana de Ângeles, então, nos dá a dica de que esse bem-estar que a gente procura está no equilíbrio da nossa relação mente e corpo e nas nossas emoções. Então é só fazer isso. Beleza? E aí ela fala: a saúde, com efeito, não é a ausência de doenças na sua organização complexa, podendo ocorrer pequenos ou grandes distúrbios, que, no entanto, não afetam realmente a estrutura geral, nem o quadro de bem-estar. Então, Joana de Ângeles nos fala um outro aspecto, que esse bem-estar são as nossas conquistas. E aí não importa se temos um câncer ou não, estamos bem. Por que a doença nos traz tantas complicações e nos mobiliza tanto, trazendo mais transtornos do que a própria doença muitas vezes? Porque só vamos pensar nas nossas vidas, meus irmãos, quando estamos doentes ou na iminência da morte. Vamos pensar nos nossos objetivos nesses momentos. No hospital nós vemos isso diariamente. As pessoas chegam, ficam tristes, deprimidas, ansiosas, porque é a primeira vez em que elas estão perguntando o que fizeram de suas vidas. E por isso nós, psicólogos, estamos nos hospitais. Porque esse é um momento que nós chamamos de um momento de luto, de ruptura. Estamos rompendo pela primeira vez com as ilusões nas nossas vidas. E estamos buscando um sentido mais profundo para elas. Mas será que precisamos chegar até lá?
Será que não podemos fazer isso hoje, agora? Muito bem. Então, por que nós não atingimos esse bem-estar? Ainda Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, nos fala: a imaturidade expressa-se através da preservação dos conflitos. Isso é importante. Conflitos todos temos, correto? Queremos uma coisa, mas nossas ações parecem não estar preparadas ainda, né? Queremos correr no parque todo domingo, mas a cama é extremamente atrativa, não é isso? Eu costumo dizer que eu tenho uma relação de amor incondicional com a minha cama, e talvez seja a única relação de amor incondicional que eu consiga ter na vida, né? Então, estamos assim, sempre num conflito. Estou falando de um conflito simples. Cuidar da saúde, mas não menos importante. Cuidar da saúde e descansar um pouco mais. Estamos sempre em conflito. Mas qual é a nossa postura diante do conflito, hein? Ter sempre as duas coisas. Vocês já viram? Não, eu quero namorar com fulano. Mas o ciclano é tão legal. A gente quer os dois. Meus amigos, a vida é feita de escolhas. Já dizia minha avó e a avó de vocês. A vida é feita de escolhas. E a vida não se mede pela quantidade de erros e acertos. A vida se mede pela nossa capacidade de continuar. E aí Joana de Ângeles fala, graças aos quais muda de comportamento, sem liberar-se da injunção causal. A gente costuma dizer, quando o paciente chega no consultório, diz assim, eu fui diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. E a gente costuma dizer, então precisamos tratar. Porque senão outros transtornos vêm no lugar. É muito comum as pessoas com transtorno de ansiedade, ao longo da vida, quando esses transtornos não são tratados, ganharem diferentes CIDs, saírem mudando. Ora elas têm toque, depois elas têm pânico, depois elas têm ansiedade generalizada, depois elas desenvolvem uma fobia. Os comportamentos em relação ao pânico mudaram, mas em relação à ansiedade não. E aí nós continuamos a nos movimentar sempre de uma mesma forma. Então, ela fala, sem liberar-se da injunção causal, que são a frustração, que vai representar o nosso desconforto moral. Eu não sei quanto a vocês, mas eu costumo me frustrar. Agora, por que a gente se frustra, hein? E a expectativa é o quê? A expectativa é um mecanismo do ego. Nos livros de psicologia, a gente vai avaliar assim, a expectativa deflui de um mecanismo egóico. Traduzindo, né? É bom, né? Traduzindo, o ego é a nossa instância que nos faz voltar para nós mesmos. Tudo bem? E é necessário. Eu preciso saber quem eu sou. Mas na medida em que eu vou desenvolvendo o meu ego, eu vou estabelecendo relações de valor. Eu sei quem eu sou e eu sou melhor que ele. É isso que o ego vai fazendo conosco. Nós vamos nos colocando numa posição infantil de que nos devem as coisas. Já viu aquela pessoa que diante das situações difíceis ela fica emburrada? Tipo, todos nós. Por quê? Porque nós achamos que merecemos um outro tipo de consideração. O Brasil é muito injusto com os seus cidadãos. É.
E nós sofremos por isso. No mecanismo egóico de achar que conosco deveria ser diferente. Ao invés de nós modificarmos as nossas condutas sociais para ter essa realidade que a gente quer. O ego é tudo aquilo que a gente espera que os outros façam conosco, a priori. Então, a expectativa que nós temos em relação a tudo nas nossas vidas, né? Rodolfo, preciso falar com você. Eu crio a expectativa. Ai, meu Deus, o que será? Tem uma coisa básica. Quando você é dirigente de um grupo, numa casa espírita, quando alguém fala para você assim, Rodolfo, eu quero falar com você, você já sabe, é problema. Então você já tranquiliza. Que ninguém vem falar, Rodolfo, olha, eu estou aqui, sobrou R$1.000 lá em casa, eu estou aqui para te dar. Ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca quis conversar sobre esse assunto comigo. Mas nós já criamos expectativa em relação, nós já queremos antecipar, nós mantemos o conflito, nós mantemos a ansiedade na nossa vida que a gente já quer saber o que é. Uai. Tanto é que a gente pede prévia, né? Sinopse. Não, adianta um pouquinho aí. Como assim adiantar? Ah, não, eu sou muito ansioso, sou muito curioso. Gente, curiosidade a gente vai atrás. Aí aquela pessoa que te liga 3 horas da manhã, não, mas o que você queria falar comigo mesmo? Não estou falando desse sentido, não. Os que riram sabem que existem pessoas assim. Ou já ligaram, ou já receberam a ligação às 3 horas da manhã. Então, qual é essa conduta que nós temos? Essa frustração exige em função das nossas expectativas. Nós temos uma expectativa de como será a palestra. Tem como a gente prever? Não tem. Mas diante da palestra, o que nós podemos fazer? Ir embora, se não for boa, se não nos agradar, ou tentar fazer aquele exercício de retirar algo de positivo, que é o que vocês estão fazendo aqui. E eu agradeço. Vocês ganharam, no mínimo, 10 bônus horas cada um hoje. Pelo esse exercício de paciência que vocês estão fazendo. Então, isso é brincadeira, tá? Porque pode ser que alguém chegue no plano espiritual e diz, olha, eu fui lá na palestra do Rodolfo e ele disse que eu tinha 10 bônus horas. E não está computado aqui, na minha contabilidade espiritual. Então, gente, isso é brincadeira. Tá bom? Vamos entender? Técnica de palestras para o público descontrair. E aqueles que estão dormindo, acordarem e começarem a rir também por conta da vivência social. Tá certo? Brincadeira. Legenda. Agora, essa imaturidade psicológica, meus irmãos, ela vai se manifestar na nossa vida como? Com esses mecanismos do ego. Eu avaliar. Por que eu estou sempre me avaliando em primeiro lugar? Por que a relação dos outros é sempre comigo? Por que a cara feia ixi, o fulano tem alguma coisa comigo? Não, às vezes ele só acordou domingo, cedo para ir numa palestra, ele está de mal-humorado. É essa coisa de que nós levamos tudo para o lado pessoal. E a gente tem que parar com isso. Porque não é pessoal. A nossa imaturidade psicológica se manifesta nos conflitos de culpa. E esse é um apanhado do livro Despertar do Espírito, também de Joana de Ângeles. Os conflitos de culpa. Gente, a culpa se manifesta como um alerta em nossas vidas. Na medida em que fazemos da culpa a nossa vida, tem alguma coisa errada. Porque o propósito é reparar. Os mecanismos de vergonha. Você já viu que nós temos vergonha da forma como conduzimos a nossa própria vida? Nos sentimos envergonhados perto das pessoas. Certa vez eu estava no centro e uma pessoa veio me perguntar se eu era o Rodolfo. Eu disse, sou. E ela começou a gaguejar, não conseguindo falar nada. E ela foi embora. Aí depois ela chegou para minha esposa e disse assim, não, porque eu tinha que falar com ele, mas eu não consegui falar com ele. Eu acho que eu não tenho a cara tão feia assim. Não sei, também não respondam, por favor.
Agora, essa dificuldade, essa vergonha que nós temos em relação às pessoas, porque colocamos as pessoas num determinado nível. Respeito e deferência é uma coisa, mas somos todos humanos. Somos todos espíritos em processo evolutivo, uns mais, outros menos. Os conflitos do cotidiano. Às vezes, na luta pelo dia a dia, esquecemos dos 5 minutos de oração. É curioso, nós que trabalhamos com o público, é curioso, não precisamos ser médiuns para isso, mas todos os dias em que eu chego no consultório, antes de atender e leio o Evangelho, a minha postura diante das consultas é diferente. E ler o Evangelho demora 5 minutos. Então, assim, os conflitos do cotidiano, a busca pelo tempo, o tempo que não tem, o tempo que é curto, esses são fatores, e a maneira como lidamos com isso são reflexos da nossa imaturidade psicológica. Como assim? Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para mim. Arranje tempo. Estabeleça prioridades. Caso contrário, nós estaremos sempre à mercê desse processo. E aí, o final do processo qual é? O adoecimento. O medo. O medo em relação à vida. O desespero diante das situações da própria vida. Isso é imaturidade psicológica. Eu preciso pagar aquela conta e não tenho dinheiro. Quais as alternativas que eu tenho? Eu não tenho alternativas. Você tem. Conversa. Chega lá para o credor e fala assim, olha, vamos negociar. Mas nós entramos num quadro de desespero. Os atendentes fraternos na casa espírita, eles têm que se conscientizar de uma coisa, que as pessoas que vão procurar vocês, elas sabem as respostas. Elas só precisam de um estímulo de calma. Porque nós estamos nesses conflitos, nós estamos tumultuados. E esse tumulto, meus irmãos, nos impede de ver respostas. E também, a nossa imaturidade psicológica se manifesta pela perda do sentido ético existencial. E isso é importante nós verificarmos, principalmente nesses dias de hoje. Como têm sido as nossas relações éticas? Como está a nossa ética? Tá legal? Brasília não tem estacionamento, né? E aí, eu estou estacionando em fila dupla? Já que não tem estacionamento. E já que todo mundo faz. Já que. E aí a gente acaba fazendo. Não, Rodolfo, será que eu tenho que... Eu já tenho que me preocupar em perdoar. Eu já tenho que me preocupar em amar os inimigos. Olha só, se ainda quer que eu me preocupe, como é que eu vou estacionar o carro? Meus amigos, a proposta é o inverso. Eu começo das pequenas coisas. Eu começo do social. Eu começo da minha relação com o próximo. E é aí que eu vou fazendo as mudanças dentro de mim. Eu sempre gosto de contar uma história que o Divaldo fala, que chegam sempre para ele dizendo, qual é a minha missão? E ele disse, ser um bom cidadão. É a missão que todos nós temos. Se temos outras missões, como, por exemplo, construir uma creche para 300 crianças, começa sendo um bom cidadão. Você quer adotar 20 crianças? Adota uma primeiro. Veja a delícia.
Depois você adota o segundo. Depois você adota o terceiro. Meus irmãos, essa relação ética, ela tem que estar clara para a gente. Esse é um ponto importante. E ética significa estar na máxima do Cristo. Eu estou fazendo aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo? Jesus resumiu toda a ética humana nessa frase. Estou fazendo? Estou dando conta? Muito bem. Se a imaturidade, se nós não atingimos o bem-estar pela nossa imaturidade psicológica, o que é essa maturidade psicológica? O que precisamos fazer para desenvolver essa maturidade psicológica? Bem, ainda Joana de Ângeles diz, de acordo com Joana de Ângeles, a maturidade psicológica expressa-se no campo do desenvolvimento da afetividade e da cognição, quando somos capazes de discernir os sentimentos e os nossos motivadores. Deixa eu dar uma ideia do que significa discernir esses sentimentos. Se apaixonar é bom, né? É ou não é, gente? Vocês não gostam, não? Eu gosto. Agora, como é que geralmente terminam as paixões, hein? Acaba, né? Ou as paixões se transformam em quê? Posse. E aí o que nós fazemos? Nós entendemos que isso é amor, né? Não tem aquela frase que diz assim, não, ter ciúmes é sinal de que a gente se importa. Vai dizer que eu sou a única pessoa que ouviu isso. Quem ama, cuida. Agora, quem ama, cuida. Agora, quem ama tem ciúmes? Aí nós ficamos avaliando, começamos a colocar que para que eu ame, eu preciso ter ciúmes. E, meus irmãos, a gente precisa discernir os sentimentos. É claro que os sentimentos também são aquisições. Eles evoluem. Então, nós começamos no amor mais sensual, na paixão, e depois vamos desenvolvendo outros tipos de amor. E aí a gente verifica que o amor não se quantifica. Amor se tem. E aí eu tenho níveis diferentes de amor, para situações diferentes. O amor materno é diferente do amor conjugal. Tem que ser. O problema é que a gente acha que amor é uma coisa só e mistura. E aí, no nosso processo de imaturidade psicológica, nós acreditamos que amor é paixão. E aí, na medida que nós vamos evoluindo, buscando quais são os nossos motivadores, vamos aprendendo a discernir esses sentimentos. Então, discernir os sentimentos, a nossa afetividade, é a base para essa maturidade psicológica. Então, meus irmãos, precisamos para isso nos libertar dos nossos atavismos. Muito bem. O que a gente mantém nas nossas vidas e que já está velho? Esses são os nossos atavismos. Que a gente já não suporta mais ser assim, mas não consegue mudar. São os nossos atavismos. E essa é a nossa dificuldade em função do medo, em função do hábito. E aí a gente sempre conta de que se a gente quer saber por que a gente não consegue mudar na nossa vida, nós temos que procurar duas coisas. O que é hábito e o que é medo. Quais são os medos que nós temos? O que é hábito nas nossas vidas, o que já se tornou habitual em nossas vidas. E quais são os medos que nós temos? São as duas coisas que nos impedem de mudar. O hábito
e o medo. Pois não? Ah, desculpa. Então, tá bom. O hábito e o medo. Eu vou tentar. Eu vou tentar manter a mesma entonação. Mas gostaria de dizer também que a minha garganta não está ajudando. Mas eu vou tentar. Então, o que nos impede de mudar, meus irmãos, é o hábito e o medo. E esse medo, em relação à vida, o medo de errar, o medo de se comprometer, o medo de se descomprometer. Eu costumo brincar que é um livro ótimo, mas nos trouxe uma das frases mais erradas da face da Terra. Qual é a frase mais errada da face da Terra? Pergunta. São poucas. Vamos lá, gente, é com vocês agora. Qual a frase mais errada da face da Terra? É aquela que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por quem cativas. É a frase mais errada, é a frase que mais nos estimula a dependência emocional. Muitas vezes nós estamos comprometidos com coisas mortas. Nós não somos eternamente responsáveis, porque se fosse assim, meus irmãos, tratamento desobsessivo era crime. E obsessão era casamento. Embora existam alguns casamentos que a gente não sabe diferenciar o que é o que. A grande questão, meus irmãos, é que todos nós podemos mudar, podemos e devemos mudar. E o erro que nós cometemos, ou o aliciamento que nós temos emocional com as pessoas, nós sim podemos nos libertar na medida em que nós repararmos. E nem sempre conseguiremos reparar com a pessoa que foi alvo das nossas invigilâncias. Porque numa relação a dois, tem que haver perdão, não tem? Mas se é difícil eu perdoar o outro também tem dificuldade de me perdoar. Mas o mecanismo do nosso ego, os nossos mecanismos egóicos, querem que nós sejamos perdoados. Pô, eu errei, me perdoa. Mas é difícil para o outro. Então, nem sempre conseguiremos reparar com esse outro. Então, vamos nos reparar com a humanidade. Vamos dar os outros exemplos à humanidade. Então, nós não somos eternamente responsáveis por quem cativamos. Nós somos responsáveis até o momento em que reparamos. Depois estamos livres. Afinal, há tempo de plantar, há tempo de colher. E quando a colheita foi feita, meus irmãos, é tempo de outro plantio. Então, discernir paixões de posse e de renúncia. Existem situações na vida da gente em que nós estamos ao lado de uma pessoa dizendo: não, mas eu renunciei à minha vida por você. E aí toma a pessoa como posse, como a barganha. A renúncia é nossa, não é do outro. Ao fazermos, fazemos porque achamos certo, não porque esperamos. Embora ainda estamos no estágio de esperar a contrapartida. Por isso que devemos avaliar sempre quais são os nossos motivadores. Discernir domínio de abnegação. Eu cuido dessa família com total abnegação, mas às vezes é um tirano. Olha, eu trago tudo para casa, eu pago o colégio, eu pago isso, eu pago aquilo, então você vai fazer medicina. E às vezes a pessoa quer ser músico. Então, meus irmãos, na medida em que aprendemos a discernir, que buscamos essa distinção de coisas, nós estamos rumando para a nossa maturidade psicológica.
E quando somos capazes, meus irmãos, de integrar a nossa racionalidade com as nossas emoções. É entender que agir, de que aceitar uma coisa não é se acomodar. Ah, eu aceito que eu sou assim. Tá bom. E aí, o que você vai fazer com isso? Não, Rodolfo, eu já aceitei. Já foi difícil. Agora, é preciso modificar e não acomodar-se. E o bichinho acomodado é o ser humano, não é não? Somos muito acomodados, somos tão acomodados que sofremos. Às vezes passamos uma vida inteira sofrendo. Eu gosto de uma frase que diz assim. Diz que um viajante chegou numa vila da China e viu um cachorro sentado num prego chorando. E aí ele pergunta para a pessoa que está do lado, mas vem cá, por que esse cachorro está assim? Por que ele está sofrendo, chorando dessa forma? Por que ele não levanta? Aí responde, porque ainda não está doendo o suficiente. Meus irmãos, quando a dor se torna insuportável, a gente vence qualquer medo de mudança que a gente tem. Mas será que é preciso? Então, integrar essa racionalidade e emoção e emoções significa a nossa capacidade de colocar as coisas nas suas devidas proporções. Ah, é isso que chamam de maturidade, tá? Então isso não tem a ver com idade, não. Tem a ver com postura diante da vida. Então tá. Então, o que nós precisamos fazer para amadurecer? E com isso, conquistar esse bem-estar. Alírio Cerqueira Filho, nesse livro chamado Saúde Espiritual, diz que nós precisamos superar os 3 níveis de ignorância que existem na gente. E é correto. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Só que tem um detalhe. O que eu não sei a meu respeito? E o que eu não sei a respeito do outro? Esses níveis de ignorância, eles se dão na minha relação comigo e na minha relação com o outro. Então, o que eu ainda não sei, o que eu ainda não sinto e o que ainda eu não vivencio? Porque a maturidade é a nossa capacidade de saber quem somos, sentir o que sentimos e vivenciar o que dermos conta. Agora, leva isso para a relação. O que o outro não sabe? O que o outro não sente? O que o outro não vivencia? Talvez tenha sido por isso que o Cristo tenha falado de amor. Que na forma, digamos, que nós podemos compreender, já que amor é muito abstrato e a gente nem sempre compreende. Aí o Cristo falou assim, tá, se a gente não está compreendendo o amor, então vamos compreender a fraternidade. Ele trouxe fraternidade. E a gente, eu não entendo ainda a fraternidade. Aí ele disse assim, então vamos ser caridosos. Porque na medida que estamos sendo caridosos, nós estamos buscando, trazendo as bases para sermos fraternos e depois para amarmos. E aí a caridade no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da caridade física e da caridade moral. E os Espíritos dizem que muitas vezes silenciar, quando uma boca acostumada a escarnecer, escarnece, é uma caridade moral. E aí, quando começamos a pensar que talvez o outro ainda esteja nesses níveis de ignorância, nós começamos a ver o outro com mais empatia. Ao invés de dizer fulano é mau, fulano ainda não despertou. Ele ainda não compreendeu. Só que o que a gente faz? Fulano é mau, a gente substitui. Fulano é burro, né? Ainda não entendeu?
Não é isso que a gente faz? E, gente, não é assim. A gente tem que avaliar o quanto é difícil para a gente fazer algumas mudanças. Essa mesma dificuldade os outros sentem. Rodolfo, há 50 anos que eu falo para aquela coisa que mora da minha casa junto comigo, que convencionei a chamar de marido, para baixar a tampa do vaso. Ele não baixa. Será que ele ainda não entendeu? Eu não estou falando disso. Existem alguns combinados que possam ser feitos. Existem formas de adestramento humano. Gente, e tem. Eu costumo dizer que entre mim e minha esposa é um adestramento mútuo. A gente vai se adestrando. Né? Porque a gente tem que conviver. E conviver é difícil, né? Ainda mais quando a gente tem dois egos, né? Se fosse um ego só, né? Era mais fácil, mas tem dois, né? Tem o meu e tem o dela. Então, é isso, nós precisamos ir reforçando comportamentos dos outros, os comportamentos que a gente quer, ao invés de ficar punindo, né? Tem um teste neuropsicológico chamado VAIS, que é muito curioso, que ele avalia a cognição das pessoas. E tem um dos subtestes que diz assim: o que há de comum entre elogio e punição? Ambos são formas de educar. Agora, qual é a mais efetiva? Pergunta. O elogio. A punição, né? Na faculdade de psicologia, a gente faz essas experiências com os ratinhos, né? A gente reforça comportamento, pune comportamento, enfim. E quando a gente faz um gráfico de resposta a cada uma das nossas ações, nós verificamos que a punição ela é mais rápida, ou seja, o aprendizado se dá mais rápido, mas ele não se sustenta ao longo do tempo. Tanto é que tem crianças que já nem ligam mais em ficar de castigo. Se bater, tudo bem. A dor ali dura 5 minutos e está de boa, depois ele faz o que ele quer fazer. Funciona? Se sustenta ao longo do tempo? O elogio, sim. O reforço, como nós chamamos em psicologia. Então, meus irmãos, são essas as formas que nós temos que ver, e esses níveis de ignorância são importantes nós avaliarmos, tanto em nós quanto no outro. Então, a partir desses níveis de ignorância, nós vamos estruturando as nossas crenças. O que são crenças? Esse senhorzinho simpático, chamado Aaron Beck, foi trabalhar as nossas crenças, mas eu trouxe uma definição que eu achei mais interessante, que é do Cordioli, que fala assim: crenças são convicções permanentes, muitas vezes rígidas e absolutas. Ser permanente não significa que é eterna, tá? Que o indivíduo tem sobre si mesmo, sobre o mundo à sua volta e sobre o seu futuro. É o que eu acredito sobre as coisas, é o que eu penso sobre as coisas. Então, essas nossas crenças, elas vão dar origem às nossas regras, princípios e condutas. É a forma como Rodolfo age. É a forma como cada um age, e cada um terá suas regras, seus princípios e suas condutas. Isso são as nossas crenças. E as nossas crenças, por sua vez, elas dão origem à nossa percepção. Então, a forma como eu vou ver o mundo é ancorada nas nossas crenças, nas minhas crenças. Então, você tem suas crenças, você tem suas crenças. E isso vai dar origem às suas percepções. E a percepção é como o óculos que a gente usa. A gente vai ver de acordo com aquele determinado grau. Então, o problema não está na realidade, o problema está no meu óculos. Certo? Então, as nossas crenças funcionam assim. Elas se estruturam dessa forma.
Os concurseiros aí vão poder me ajudar, porque agora nós vamos fazer uma prova de certo e errado, uma prova do CESP aqui agora. Vamos julgar os itens. Se eu não for bem-sucedido nesse emprego, então terei a comprovação de que sou incompetente. Certo ou errado? Se esse relacionamento não der certo, então teria a certeza de que o problema é comigo. Certo ou errado? Já começou a mudar. Já tem uns dizendo que é certo, outros dizendo que é errado. Se eu não for aprovado ou aprovada pelos meus pais, então teria a certeza de que eles não me amam. Gente, nossas crenças são estruturadas a partir das respostas que damos a estas e outras questões da nossa vida. É esse gabarito que vai determinar se as nossas crenças são saudáveis para nós ou se elas são distorcidas. Se a nossa percepção ela é mais realista ou ela é mais contaminada com a realidade. Porque essas perguntas que fizemos aqui, elas vão nos dizer muitas vezes, muitas pessoas marcarão certas para todas elas, em função da sua própria percepção. E isso vira uma retroalimentação, um feedback. E vamos vivendo acreditando nessas coisas, de que somos incompetentes, de que nós não somos amados, de que nós somos o problema. Então, essas distorções cognitivas nós precisamos ter cuidado. Para amadurecer é preciso que a gente avalie elas com muita certeza e tranquilidade. As distorções cognitivas são tendências disfuncionais ou vieses na forma de interpretarmos situações que acabam por gerar sentimentos e comportamentos. É a nossa forma de interpretar a vida. E aí a gente está interpretando como? E essas distorções, segundo Beck, elas advêm de falhas no processamento dessas informações. Às vezes, eu vi uma reação do outro e eu acreditei que era aquilo. Eu dei um nome para aquilo. Erros de interpretação, raciocínios ilógicos no pensamento do indivíduo. Lembram que eu falei cuidado com aquilo que a gente leva sempre para o pessoal? Isso é importante a gente avaliar. Porque as distorções, os erros cognitivos se dão a partir daí. E a partir de então nós vamos conduzindo as nossas crenças. E aí formamos basicamente, quando temos essas distorções, dois tipos de distorções básicas. E, portanto, desenvolvemos algumas crenças, que são as crenças passivas e as crenças reativas. Que são o seguinte: quais são as crenças passivas? Diante daquelas perguntas, eu começo a acreditar e dizer para mim mesmo que eu não valho nada. Eu não consigo fazer nada certo. E nós temos essas crenças dentro da gente. Pode ser que elas não sejam gerais, mas em um aspecto da nossa vida a gente diz, é melhor eu desistir disso. Ou desenvolvemos crenças reativas, que são: eu tenho que mostrar que eu sou capaz, e aí eu estou fazendo pelo outro. E aí vem as ansiedades muitas vezes, que muitas vezes não é o que eu quero. Eu tenho que fazer tudo certo. E essa é uma crença que existe em só 100% da população mundial. E espiritual também. Eu tenho que fazer tudo certo. Tenho mesmo? Será? Eu sou psicólogo. Eu não entendo nada de arquitetura. E quando nós estávamos construindo o nosso centro, e assim, não sei se vocês estão aqui desde o começo da comunhão, mas quando isso daqui foi construído, deu um trabalho. Então, quando nós fomos construir o centro em que nós estamos hoje, deu um trabalhinho.
Porque espírita é sempre duro, né? Não tem grana. Centro espírita, enfim. E às vezes, para a gente conseguir um milheiro de tijolo, a gente fazia umas 3, 4 festas para conseguir almoço, para conseguir esse milheiro de tijolo. Muito bem. Então, numa dessas festas, que foi numa chácara, então era um lugar grande, amplo e sem iluminação, colocaram eu e 2 outras pessoas para fazer instalação elétrica. Eu sei que, para vocês terem a noção do meu conhecimento, eu sei que existe um polo positivo e um polo negativo. E que o fio é encapado para não dar choque. Esse é o meu conhecimento. E falaram para 3 pessoas, dentre elas eu, que nós tínhamos que instalar a luz para o evento. Naquela época, não havia smartphone com internet. Aliás, a internet era para poucos. Sim, eu sou dessa época. Aí, chegamos para uma pessoa que tinha um mínimo de conhecimento. Como é que faz uma instalação elétrica? Você faz assim, 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 assim. A gente tinha dúvidas básicas a respeito de fio, coisas assim, e o cara foi falando. Bem, eu acho que nós gastamos mais fita isolante do que próprio fio, porque a gente teve a seguinte preocupação: ninguém tem que tomar choque, a começar pela gente. Então vamos botar isolante aí a dar com pau. Eu acho que na história da humanidade não houve uma instalação elétrica tão feia e tão ruim quanto a nossa. Mas teve luz. Não houve nem festa, porque teve uma chuva torrencial e que não pôde ter festa. Nós tomamos um prejuízo absurdo. Mas luz teve. Foi perfeita? Não. Mas foi funcional. Eu consigo fazer tudo? Não. Eu posso me esforçar? Posso. Vai sair perfeito? Não. É que nem fazer risoto, né? É prática. Primeiro a gente confunde com arroz que deu errado. E depois a gente começa a ver as nuances. Então, meus amigos, é isso. Eu tenho que fazer tudo certo? Não. Mas eu preciso me esforçar? Sim. Essas crenças passivas e reativas, elas são crenças limitadoras nas nossas vidas. Então, para que nós possamos desenvolver essa maturidade psicológica e, consequentemente, o bem-estar, é necessário que eu desenvolva crenças proativas. É primeiro entender de que somos capazes e que eu consigo superar as minhas limitações. Agora, em qual nível? Só saberei na hora que eu tentar. Hoje, se eu fizer uma outra instalação elétrica, não vai ficar boa não, mas porque faz muito tempo que eu não faço. Talvez eu gaste menos fita isolante. Pois é. Essa é a ideia. Mas na época a gente não conseguia pensar nisso, né? Agora que a gente amadureceu, né? Na época a gente não conseguia pensar nessas coisas. Meus amigos, então, são situações do nosso dia a dia. O que nós temos pensado a nosso respeito, hein? Como que a gente se refere a gente mesmo? E aí, meus amigos, é preciso que nós entremos num ciclo para ressignificar essas crenças. E esse ciclo, como o próprio Alírio Cerqueira Filho diz, ele tem que passar por essas etapas. Primeiro, eu tenho que avaliar a minha percepção. Como é que eu estou percebendo? Depois eu tenho que ver as minhas crenças e verificar, eu tenho crenças limitantes e aceitá-las.
E lembrar que aceitação não é acomodar-se. Depois, nós precisamos refletir a respeito dessas crenças e tomar uma decisão frente a elas. Vou manter? Porque às vezes a gente não é o nosso tempo. Às vezes a gente não está ainda suficientemente preparado para fazer uma mudança. Mas na medida em que nós decidirmos, vamos tomar uma ação. Então, como nós podemos fazer isso? Assim, no quesito da nossa percepção, é importante nós monitorarmos primeiramente os nossos padrões verbais. Como que nós temos nos referido a nós mesmos? Tem uma pergunta para nos ajudar. Como eu me refiro a mim mesmo? Eu me refiro como bonzão? Ou como, olha, desculpa, a casa é simples. Nós não temos essa coisa para dizer? Olha, eu estava sem tempo, então não ficou bom. É como eu sempre falo para as minhas pacientes. Já viu que mulher tem dessas coisas, né? Ela chega com um vestido e a gente, nossa, que vestido lindo. Nossa, é tão velhinho. A pergunta foi se o vestido era novo ou velho? Quando alguém faz um elogio, o que a gente diz? Obrigado, obrigado. Entendemos? Vamos praticar isso na nossa vida? Mulheres, vamos fazer isso? Uma vez uma paciente minha saiu do meu consultório, encontrou uma outra pessoa, e essa outra pessoa disse assim para ela, nossa, que bolsa linda. Aí ela, nossa, tão velhinha. Ela olhou para mim e eu disse, muda a crença agora. Aí ela, obrigado. Gente, é isso. Como é que eu me refiro a mim mesmo? Eu me refiro como eu sou? Ou eu vou me denigrir? Agora, na medida em que eu falo, eu sou uma besta mesmo, será que eu estou trazendo subsídios necessários para mim? Será que eu não tenho uma forma de reforçar melhor o meu comportamento? Será que eu não estou me punindo na medida em que eu começo a me achar um besta naquele assunto? Aí vem um outro assunto que eu também não entendo. Nossa, mas eu sou um besta mesmo. Aí depois eu saio do besta e viro burro. E aí, gente, nós vamos construindo crenças destrutivas e limitadoras a partir disso. A partir da forma como nós nos encaramos. Eu não sei nada sobre estrutura elétrica. Ok, que bom. Aí eu chego para o outro e diz assim, vem cá, se eu ligar esse fio aqui e esse fio, o que acontece? Dá choque. E se eu ligar esse e ligar o outro aqui? É capaz que dê certo. Vamos tentar? Vamos. Opa, deu choque. Então não é aqui também. Eu sou capaz. Desde que eu me programe, me estruture, comece a ler a respeito, eu vou buscar determinadas pessoas. Todos nós somos capazes de mudar. Todos nós temos a capacidade de encerrar as nossas vidas encarnados, dizendo o que Paulo disse. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Todos nós temos essa capacidade. Agora, o que a gente precisa? Acho que a gente precisa de querer. Querer. Porque você pode também não querer mudar. Eu posso não querer mudar. Eu posso não. Exatamente. Então, se tem, isso significa o quê? Me conhecer. Para saber o que eu quero manter e o que eu não quero manter. Para o que eu quero adquirir e o que eu não quero adquirir. E essa é uma relação, gente, de profundo bem-estar com a vida. É eu não me sentir culpado pelas coisas. Ou seja, eu costumo dizer que psicoterapia é tomar consciência. Não significa que eu vou mudar padrões. Na psicoterapia eu posso fazer isso, se eu quero. Mas eu tomo consciência das coisas. Eu tomo consciência de que eu faço isso por conta daquilo. E se eu fizer, eu sei o que eu estou fazendo. E aí não tem culpa. Aí tem uma relação completamente
maduro em relação à própria vida. Foi a minha tomada de decisão, foi a minha escolha. E a aceitação? Aceitar-se não é acomodar-se. Mas uma vez que eu vejo que eu tenho crenças limitadoras, que eu preciso melhorar, eu vou ter que me fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para me libertar dessa crença? O que eu posso fazer? Aí eu vou pensar nos recursos que eu tenho. Quais os recursos que eu tenho? Qual a ajuda que eu tenho? Aí muitas vezes a gente diz assim, alguns pacientes também chegam e dizem: ah, mas eu não tenho ajuda porque no meu lar as pessoas não compreendem isso. Muito bem. Então aonde que eu vou ter essa ajuda? É com um profissional? Então é com um profissional. Eu vou avaliar os meus recursos, eu vou avaliar o que eu posso fazer. Essa reflexão, avaliar quais são as distorções cognitivas que eu tenho. Quais são as minhas distorções? Aonde eu estou avaliando as coisas de uma forma errada? Não é a vida que está errada, mas a minha percepção em relação à vida. E aí eu posso dizer, posso avaliar essa situação de uma outra forma? Existe uma forma alternativa de avaliar isso que eu estou pensando? Diante daqueles pensamentos cada vez mais automáticos, a gente começar a fazer o exercício de dizer: tem uma outra forma de avaliar isso? Essas perguntas ajudam muito. No que se refere, meus irmãos, à decisão que nós temos que tomar, eu vou ou não ressignificar as minhas crenças? Eu preciso tomar essa decisão, eu quero. Então, e quando eu não quero, quando eu estou na dúvida, o que eu posso me perguntar? Eu estou feliz desse jeito? Meus amigos, porque quando a dúvida resta, as emoções chegam. E tem que ser. No momento da tomada de decisão, se aconteceu algum imprevisto, as emoções falam. O que muitas vezes nós vamos até chamar de intuição. E isso é um mecanismo biológico. O nosso sistema límbico ele é anterior ao nosso neocórtex. Ou seja, a nossa área de tomada de decisão, de racionalidade, é mais nova do que as nossas áreas emocionais. Então, em momento de conflito, aquilo que é mais antigo no nosso cérebro assume o controle. Então, são as nossas emoções. Mas será que as nossas emoções são 100% certas? Vamos pensar, então, para a gente responder essa pergunta. Vamos colocar uma outra palavrinha. E os crimes passionais? Eles se devem à nossa racionalidade? Então, nem sempre as nossas emoções vão estar corretas. Mas nós tenderemos a agir de forma emocional e, dependendo do quanto essas crenças estão em nós, de forma impulsiva. E o que é impulsividade? É cortar toda e qualquer possibilidade de racionalizar, de deliberar. E aí, eu tenho que sempre me perguntar diante dessas crenças que eu identifico: estou feliz? Ela está me trazendo bem-estar? E aí, na medida em que nós decidimos mudar as nossas crenças, no momento da mudança, é preciso que nós formulemos um plano de ação. O grande problema é que a gente acha assim: decidi mudar, vou mudar. Tá bom. E aí, acorda no outro dia: peraí, ainda não mudei. Não, mas amanhã eu mudo. Porque a gente não muda na segunda, né? Porque segunda-feira é um dia que a gente está meio mais ou menos. A gente só começa a mudar a partir de quarta. Porque a gente já está feliz porque o final de semana está chegando. Não é não? Aí não, quarta-feira. E a gente fica se dando prazos. A gente dá prazos para ser feliz. A gente coloca tudo no condicional, né? Ah, quando eu passar naquele concurso público, eu vou fazer tudo que eu quero. Vai, aí você passa no concurso, você passa até o outro. Você morre e continua tentando. E ainda não fez.
Então, meus irmãos, nós precisamos formular um plano de ação. Se nós queremos mudar, como é que eu vou mudar? O que eu vou fazer? Quais são os meus recursos? Quem está do meu lado para me ajudar? Quem realmente pode me ajudar nisso? Isso daqui eu tenho que ver com um amigo? Ou isso aqui eu tenho que ver com um profissional? Eu preciso de uma medicação? Eu não preciso? Eu vou estabelecer um plano de ação. E depois disso, eu vou manter expectativas realistas. Meus amigos, nós temos 80 anos de idade. Vivemos de uma forma durante 80 anos. Vocês acham que vocês vão mudar em 3 meses? Expectativas realistas. Eu acho que eu dou conta de fazer isso aqui nesse prazo, por conta dessas e dessas circunstâncias na minha vida. Isso aqui eu dou conta, isso daqui eu não dou ainda. Isso é realista. Avaliar quais têm sido os meus motivadores, isso é importante. O que está me motivando sempre? Eu estou me motivando ou são os outros? É porque eu sou palestrante na casa espírita? Ou será que eu já não estou aguentando mais as minhas próprias posturas? Na medida em que nós temos claro aquilo que nos motiva, gente, nós mudamos. E, meus amigos, sempre um passo de cada vez. Nós não evoluímos em saltos. Quando Cristo falou para que nos amássemos, e nós não demos conta, ele entendia isso, e aí ele foi trazendo coisas gradativas. Aí ele falou para sermos caridosos. E aí o Evangelho diz assim, o que é caridade? Desenha para a gente. Aí a gente, tá. Então aquela pessoa que chega e eu atendo ela bem, é o primeiro passo. Qual o próximo passo? Eu, além de atender bem, eu procurar auxiliá-la, no sentido dela também começar a ver essas coisas. É passo a passo. Eu não posso ter uma atitude, meus irmãos, desconectada das minhas possibilidades. Então é um passo de cada vez. Na medida em que nós fazemos isso, na medida em que nós buscamos, fazemos esse planejamento nas nossas vidas, porque é necessário um planejamento espiritual também, e curiosamente que é só a espiritualidade que tem esse planejamento conosco, né? Nós não damos a contrapartida de fazermos o nosso próprio planejamento. Eu vou no centro, eu vou ouvir palestra, eu vou fazer o estudo sistematizado, eu vou tomar passe. E aí tem gente de 50 anos fazendo a mesma coisa. Será que não está na hora de... tem um trabalhinho para eu fazer aí, não? Já fiz o EJA 15 vezes, eu já até entendo esses assuntos aí. Posso dar uma aulinha? Posso dar passe, já que eu dou passe todo dia? Já sei todas as técnicas, só vendo. E o ser humano é tão curioso, né, para a gente não falar outra coisa, que ele já até reconhece o passista que é bom e o passista que não é bom, né? E a gente verifica assim, que o passista que é bom é aquele que faz muito movimento, né? Parece um italiano falando, né? Aí a gente já vai assim, né? Isso é brincadeira, tá, gente? O passista bom não é aquele passista que faz movimentos, não. Mas a gente acha, né? A gente vai justificando. Não, aquele lá faz ventinho, o que não faz ventinho não presta. Então, gente, a gente começa a justificar essas coisas. Então, expectativas realistas sempre, um passo de cada vez, avaliar o que está nos motivando. Porque, diante disso, ressignificar essas crenças é a parte que nós temos para que era a proposta do Cristo, que é uma proposta de autoconhecimento. Na medida em que eu avalio as minhas crenças e tento ressignificá-las, eu começo a buscar a ideia do autoconhecimento na minha própria vida. E o autoconhecimento nos proporciona duas coisas importantes: segurança e aceitação. Essa segurança nos dá coragem, que, por sua vez, nos permite nos renovar. Eu tenho coragem de mudar.
Mas essa aceitação, que é um outro fator que o autoconhecimento nos traz, nos gera compreensão. Compreensão de nós mesmos, compreensão das nossas ignorâncias. O que eu não sei, o que eu não sinto e o que eu ainda não vivencio. E aí eu posso fazer o seguinte, a partir dessa compreensão. Desenvolver a lucidez. Com essa lucidez, eu começo a descobrir quem eu sou. E com isso, eu começo a desenvolver a paciência com o outro. Porque se eu sei o caminho pelo qual eu precisei passar para entender tudo isso, eu começo a desenvolver a paciência em relação ao outro na expectativa e na esperança da mudança dele. Mas essa compreensão também nos ajuda a entender o desapego, que é fundamental para o nosso bem-estar. O desapego das nossas ideias preconcebidas, dos nossos preconceitos, das nossas crenças limitadoras, e que muitas vezes nós levamos essas crenças para as pessoas como uma verdade absoluta. E esse desapego é o que nos proporciona desenvolver compaixão. E é essa compaixão, é esse construto que é psicológico, antes de ser crístico, que nos permite avaliar a nossa vida e a vida do outro como uma vida coletiva, fraterna. E na medida em que estamos fazendo isso, nós estamos desenvolvendo esse sentimento de amor em nós e, com isso, alcançando esse bem-estar. A conquista do bem-estar passa pela capacidade que nós temos de nos conhecer e chegar ao estágio de sermos pessoas que desenvolvam compaixão, paciência, individualidade, desapego e lucidez com os outros, porque, primeiramente, fazemos isso conosco. Eu agradeço a paciência de todos, que Jesus permaneça nos nossos corações.